A Secretaria de Estado da Saúde está em alerta por causa do aumento no número de casos de Covid em crianças de até 10 anos. Para a CESAL, os números são um reflexo da baixa vacinação. E isso, claro, preocupa, né? A gente vai saber agora mais informações ao vivo com o repórter Ivan Lemos. Ivan, é contigo. Douglas, realmente é bastante preocupante porque crianças, né? Trata-se de crianças. Só para você ter uma ideia, em alguma faixa etária aí de 0 a 10 anos, o percentual de crianças que tiveram Covid em relação a todo mundo, todas as outras faixas, chega a 3,9%. E é principalmente por causa disso, porque as pessoas estão relaxando em relação à vacina da Covid. É preciso ir tomar a vacina da Covid ainda. A pandemia acabou no mundo, mas a doença continua. Ela ainda está aí e ela pode gerar complicações. Vou conversar agora com o Dr. Renê Oliveira, infectologista, que ele é chefe do gabinete de doenças infectocontagiosas da CESAL. Bom dia, doutor. É um dado preocupante porque, como eu falei, são crianças ainda. Exato. Esse dado ele reforça a necessidade da vacinação. Pode parecer um número pequeno no contexto, realmente é, mas precisamos avaliar que as crianças elas não podem, de maneira alguma, caminhar para quadros preocupantes de síndrome gripal, Covid, principalmente Covid. Apesar de termos circulando outros vírus respiratórios, como, por exemplo, o vírus sincicial. Influenza um pouco também, nós temos inovírus, mas o vírus principal que preocupa mais é o vírus da Covid-19. São crianças que não tiveram contato ainda com determinadas doenças. Adulto talvez seja mais fácil com a questão de imunidade, mas as crianças ainda não tiveram muito contato com. Exatamente, esse é o risco. Como a criança ainda não tem um sistema imunológico preparado para lutar, para brigar, né? Porque os adultos já tiveram vários contatos com o vírus da Covid-19, além das doses de vacina. Isso aí colabora muito para preparar o sistema imunológico contra a Covid-19. Mas as crianças pequenas não. Por isso que o Ministério da Saúde incluiu a vacina contra a Covid no Programa Nacional de Imunização, visando exatamente esse fator. Como é que está a situação dos idosos hoje no estado também? Os idosos é outro motivo de preocupação, por isso que batemos sempre na mesma tecla, a questão dos cuidados, a questão da vacinação dos adultos de uma forma geral. Por quê? O adulto ele circula muito, o jovem ele circula muito, ele vai contrair a Covid, não temos como impedir isso de certa forma, mas podemos diminuir muito essa carga de transmissão e vai levar para dentro das suas casas, onde os idosos estarão lá, desprotegidos de certa forma. E é isso que nós estamos notando, né? As crianças pequenas e os idosos, em maior monta relação ao desenvolvimento da Covid-19. Aqui no estado, como estão esses casos? Eles têm avançado para situações mais graves? Como estão esses casos que estão acontecendo? A gente percebe que houve um aumento no mês de dezembro, semana após semana. São casos que estão se complicando? Temos um número estável de pessoas internadas, né, idosos principalmente. Ainda temos óbitos. Levar em consideração que isso não deveria existir. Mas temos notado, na semana passada para essa, uma estabilidade e uma redução também no percentual de positividade dos exames realizados. Isso é uma notícia boa, indica que é bem provável que essas variantes ou essas subvariantes que estão circulando já estão em uma fase de controle. Aí vamos voltar aqui a reforçar então a importância da vacinação. Hoje a vacina está disponível para criança. Quem pode se vacinar em relação a essa faixa etária de criança? Sim, nos grupos de risco, né, as crianças pequenas que ainda não foram vacinadas, 3 doses. Para aquelas que já tiveram contato com a vacina, vai depender do número de doses, né? Para os adultos, de uma forma geral, querendo se vacinar, ainda isso é louvável. E para os idosos, que também, os idosos, os imunossuprimidos, aquelas pessoas que têm comorbidades, eles vão entrar no sistema de vacinação anual. Estamos aguardando o que o Ministério da Saúde vai orientar. E temos de lembrar também que nós temos uma medicação
essa medicação é distribuída pelo Ministério da Saúde, estados e municípios, para a prevenção de quadros graves da Covid-19, naquelas situações de preocupação, principalmente os idosos com mais de 65 anos. Em relação a esses idosos e também as crianças, percebeu ali algum sintoma que desconfie que seja da Covid? Importante procurar logo atendimento médico para receber essa medicação. No caso do idoso, sim. Pensando em síndrome gripal, aquele quadro típico de uma gripe ou de um resfriado ou de garganta, febre do corpo, o idoso ele precisa fazer o teste, porque ele tem 5 dias para começar a medicação. A medicação tem uma eficácia muito grande na redução das complicações, por isso que é tão importante que as pessoas fiquem atentas em relação a isso. Doutor Renê Oliveira, muito obrigado pela sua entrevista ao vivo aqui no Balanço. Então, é isso, Douglas, aumento aí no percentual de crianças com Covid aqui em Alagoas. E o doutor reforçando aqui a importância de continuar vacinando contra a Covid, porque a doença continua e ainda tem gente evoluindo para casos graves. Como ele disse, ainda há mortes acontecendo aqui em Alagoas. Poucas, reduziu bastante, mas ainda existem pessoas morrendo com a Covid-19. Volto com você.